Você quer evoluir? Então venha conosco na jornada da evolução rural, com base principalmente nas pessoas do novo agro, dentro do seu microcosmo. Vamos então falar um pouquinho sobre essas definições, sobre essas terminologias, e depois a gente faz um pedaço dessa jornada, porque a jornada toda ela virá com os outros elementos. Esse conceito de novo rural, ele foi cunhado pelo eminente técnico, engenheiro agrônomo, professor, economista, José Graziano Silva, e ele, ao cunhar esse novo rural, ele coloca que as questões do nosso setor agropecuário hoje não diz respeito só à questão rural propriamente dito. Ele busca uma interação entre o rural e o urbano. Ele abre, por exemplo, para o turismo rural, fala muito das questões da gente trabalhar as cadeias fora da propriedade da própria comunidade. Ele trabalha também a questão da agroindústria. Então ele extrapola um pouco aquele mundo só rural. E eu acho que ele casa muito, essa terminologia dele casa muito com o que nós temos aí defendido para trabalhar, que é o microcosmo rural, que é exatamente onde as pessoas convivem, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas produzem sim, mas também buscam a sua convivência. E aí não é só a produção, mas também a qualidade de vida que é importante. E dentro disso aí, nós estamos buscando que as pessoas tenham uma visão sistêmica. O que é ter uma visão sistêmica? É ter a visão do todo. É importante a tecnologia, é importante o capital, é importante a inovação, e sim, esse é o macro agro, mas também é importante o micro, onde as coisas acontecem, aonde você tem as pessoas, você tem as organizações, a comunidade e as cadeias de valor que são cultivadas ali, que são exploradas ali, sempre pensando em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então essas questões, elas estão muito ligadas e elas estão extremamente dependentes de você fazer um bom trabalho de desenvolvimento, de evolução das pessoas. E por que pessoas? Nós temos aqui usado, parafraseando aí o Simon Sinek, que disse o seguinte: 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas, 100% dos nossos investidores são pessoas. Se nós não entendemos de pessoas, nós não entendemos de negócio. E se nós não entendemos de negócio, nós não entendemos do agro. Então vamos aí buscar a evolução a partir dessa compreensão da necessidade de evoluir as pessoas dentro desse novo rural. Venham conosco, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, e gostaria de fazer com você uma jornada, a jornada da evolução rural. Hoje vamos fazer essa jornada aqui com você na prática mesmo. Antes, porém, eu gostaria de te pedir para deixar o seu like, pedir para você se inscrever no nosso canal, para você não custa nada e para a gente isso é fundamental. E se você gostar, achar que faz sentido o que eu vou falar, por favor, compartilhe isso com alguém. Principalmente aí, gostaríamos muito de contar com os técnicos da extensão, consultores, dirigentes de organização. Acho que nós vamos estar falando algumas coisas que pode servir para todos vocês e vocês não vão achar esse conteúdo organizado da forma como estão, inclusive aqui em vídeos e também em e-books, conforme nós vamos deixar os links na descrição desse vídeo. Então, nós vamos começar falando sobre as pessoas do novo rural. Nós depois vamos falar sobre as organizações, as comunidades e vamos falar sobre as cadeias de valor. Os 4 elementos que compõem o microcosmo rural. Vamos estar segmentando as próprias pessoas, elas podem segmentar e aí nós vamos trabalhar com as categorias conforme vamos ver aqui nessa jornada. Por que nós vamos trabalhar com segmentação em categorias? Porque ao jogar luz, por exemplo, a gente sabe que um produtor, ele muitas das vezes ele é o que nós chamamos de multitarefas. Ele também é trabalhador, ele também é empresário, ele é líder, mas nós precisamos de jogar luz para naquela função específica dele a cada momento, para a gente exatamente, vocês vão ver no próprio diagnóstico, a gente separando pontos fortes e pontos fracos, e a partir daí você ter mais clareza, mais foco para atuar onde é que é necessário para fazer a evolução desejada em cada um desses elementos. Então vamos lá, vamos trabalhar essa evolução. Essa evolução, conforme nós já vimos no método, ela tem 6 marcos. O primeiro marco é a importância. Por que trabalhar a importância? Até para que a gente possa levantar a autoestima. E também nós não vamos estar valorizando aquilo que não tem importância.
E ao trabalhar a importância, nós elencamos 10 itens mais importantes, mas você pode ver lá e de repente ter uma visão diferente, ter outras coisas que é importante. Então nós estamos colocando como exemplo, e lá, por exemplo, não é só o caso, por exemplo, das pessoas do Novo Rural, qual que é a importância dela? Não é só produzir alimento, não é só produzir fibras, não é só produzir energia, tudo isso já seria suficiente para ser importante. Mas é que ela tem algumas características humanas que faz normalmente da pessoa do rural ser importante, como por exemplo a resiliência, como por exemplo a capacidade que ela tem de resguardar aquilo que estava da tradição e está aberto ao novo. Ela tem, por exemplo, como importância uma visão de longo prazo, ela planta para colher às vezes lá na frente, ela tem a própria o orgulho de produzir alimento para o mundo inteiro. Então você tem aí uma série de itens. Da importância, que onde é que nós vimos que a gente busca a autoestima, nós temos o diagnóstico, que é buscar o autoconhecimento. Então Sócrates já disse, conheça-te a ti mesmo. Uma das coisas mais importantes é conhecer a nós mesmos. E esse diagnóstico é o nosso ponto A da escalada. A formação é o B, o aperfeiçoamento é o C e a transformação é o ponto D. Dentro desse ponto A, duas coisas extremamente importantes é saber quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Então, como eu estou falando de pessoas do novo agro, às vezes os pontos fortes por exemplo, gestão financeira, gestão de pessoas, motivação, comunicação. Então, aí você tem, isso aí se é um ponto forte, se é um ponto fraco, aí você tem, por exemplo, questões como a dedicação, a energia, o conhecimento técnico. Então, ver o que é o ponto forte e o que é ponto fraco. Nós também demos alguns exemplos e cada um tem e pode fazer essa trajetória. Aliás, o plano de evolução pessoal, nós fizemos um anexo ao e-book, você recebe aí um plano de evolução pessoal que você mesmo consegue fazer a sua evolução, ou então você junto com um consultor, aliás, um consultor pode até pegar isso também e fazer, ajudar a pessoa, que seja um produtor, a mulher, o jovem, a fazer o seu plano de evolução pessoal. O terceiro degrau é a formação. A formação significa a sua identidade funcional, significa você se posicionar estrategicamente, significa aquilo que você tem capacidade de entregar ao mundo hoje. Mas mesmo sendo aquilo que você entrega hoje, a formação da ideia de quê? De futuro. É alguma coisa dinâmica, eu estou em formação, eu estou em construção, em aprendizagem, para que isso se torne uma coisa dinâmica. E aí na formação, nós vamos exatamente segmentar aquilo que a gente faz hoje. Qual é a minha categoria, quais são as principais características que eu tenho. Por exemplo, as categorias que nós temos da pessoa do agro são 10. O produtor rural, o trabalhador rural, a mulher do agro, o jovem do agro e o idoso do agro, o dirigente rural, o empresário rural, o líder rural, o técnico do agropecuária e o voluntário do agro. Então, cada um desses 10, você pode, e é o que nós vamos fazer, por quê? Nós estamos aqui com vocês fazendo a trajetória, fazendo a jornada da evolução da pessoa do novo rural. Mas cada um dessas categorias podem fazer a sua trajetória. Inclusive, nós já produzimos o e-book para o produtor rural. Nós já produzimos o e-book para a mulher do agro. Nós já produzimos o e-book segmentação da segmentação, que é o produtor de café. Já produzimos e-book para o produtor de leite. Nós temos aí os elementos, dentro desses elementos nós temos as categorias. Quando nós estivermos nas organizações, nós temos, por exemplo, já está produzido o e-book das associações dos produtores, o e-book do sindicato dos produtores. Então, ou seja, nós temos, além do elemento, nós temos a sua segmentação. Mas dando sequência, nós então agora vamos para o quarto passo, que é o aperfeiçoamento. Ele vai trazer para a gente duas características de extrema importância. Vai ser o nosso diferencial. Um é ser visionário. Ser visionário significa você ver o que vem para o futuro, você fazer alguns trabalhos de prospecção, você tentar se adiantar às crises, você tentar se adiantar para aproveitar as oportunidades, mas também ver o que está no seu entorno, ver como é que você está, como é que você enxerga. Então, para isso, você pode definir a sua visão e a sua missão, os seus objetivos e as suas metas. Então lá nós já demos exemplo para isso. E não trata de coisas apenas conceituais, mas coisas práticas a você ver enquanto pessoa do novo rural. Depois você pode fazer isso, conforme eu disse, eu estou insistindo, você faz isso como produtor rural, como mulher do agro, como produtor de café. Então esse aperfeiçoamento, ele vem, a primeira perna dele é ser visionário e a segunda é ser competente.
que é competência? Competência é um somatório que nós definimos como CHA, as iniciais. Um somatório de conhecimento, habilidade e atitude. E aí nós precisamos de saber o que nós precisamos de desenvolver, e inclusive, de acordo com o nosso diagnóstico, nós podemos ver o que nós precisamos de desenvolver, o que precisamos de ver em primeiro lugar, ou que está nos atrapalhando para que a gente possa resolver. Aí vem o quinto passo, que é a transformação. Então eu vou buscar agora um conjunto de estratégias que vão me aproximar da excelência. Excelência é uma coisa que a gente persegue a vida inteira, assim como a perfeição, e nunca consegue, mas ao perseguir, nós estamos evoluindo. Além da estratégia de excelência, nós vamos estar orientando os primeiros passos. Dentro dessas estratégias de excelência, nós nomeamos lá 5. Eu vou falar rapidamente sobre uma, para não ficar muito extenso esse vídeo, mas, por exemplo, você tem uma das estratégias que é pensar fora da caixa, que é você ter um novo modelo mental. Ao pensar fora da caixa, ou ter um novo modelo mental, você tem uma série de questões ali para te alicerçar em relação a isso. Por exemplo, você trabalhar no seu círculo de influência e não só no círculo de preocupação. Você trabalhar com eficiência, mas também trabalhar com eficácia. Você trabalhar no importante antes que aquilo se torne urgente. Você trabalhar na evolução e não na revolução. Então nós trabalhamos todos esses exemplos e vocês podem ver o que pode se adequar quando você estiver assumindo o papel ou já de pessoa mesmo, enquanto uma das categorias. O segundo conjunto é o conjunto de passos a serem dados. Então nós elencamos 10 primeiros passos para dar uma orientação. Você quer evoluir? Faça isso, isso, isso. Você vai analisar lá se aquilo condiz com a sua realidade, se aquele primeiro passo é o primeiro mesmo, ou se ele pode ir para o terceiro ou quarto lugar, ou se o passo que está lá colocado em terceiro ou quarto não deveria ser outro. Enfim, você tem todo o modelo e aí você vai adequar de acordo com a sua realidade. Nós colocamos, por exemplo, validar o diagnóstico. Você realmente fazer um trabalho para ver se aquele diagnóstico está de acordo com a sua realidade, você definir a sua categoria corretamente, definir sua visão, sua missão. Então tem toda uma trajetória que ela vai te ajudar a fazer o processo de evolução. E aí vem finalmente o último marco, que é o resultado, que é a hora de colher os frutos. Tudo que nós fazemos na vida nós precisamos ter resultados, senão não justifica. Esse resultado que está aqui, ele é o somatório desses marcos. O que eu colho como resultado ao trabalhar a importância? Então está lá os exemplos colocados. Ao fazer o diagnóstico, eu deixei de ter aquilo como ponto fraco, agora eu melhorei porque eu passei a ver isso. Eu agora na minha formação, eu achava que eu podia trabalhar como produtor e como líder e como empresário, agora eu estou vendo que está muito para mim, então eu vou me ajeitando lá. Então o resultado é aquilo que você vai fazendo, né? Dentro do aperfeiçoamento tem muita coisa para você trabalhar, em termos de objetivos, de meta, traça 2, 3 objetivos, não adianta querer pegar o mundo, dar um passo maior do que a perna, 2, 3 objetivos, 2 a 3 metas, né? Então você trabalha o resultado que você coleta no seu andar, na sua trajetória, na sua jornada evolucionária. E além disso, você está trabalhando no presente com esses marcos. E aí você ainda projeta para o futuro 2 grandes resultados, que metaforicamente a gente chama de matar um dragão e de conquistar uma princesa. Ou seja, a gente busca resolver um grande problema para fazer uma diferença mesmo e conquistar, aproveitar uma grande oportunidade que a gente pode ter. Então, são esses elementos que nos fazem fazer evolução. Eu acho que ele tem um sentido lógico, acho que tem uma caminhada que ela é possível de fazer, ela pode inclusive ser feita, conforme nós dissemos, para o todo primeiro, como pessoa, depois você pode se enquadrar na sua categoria, não só agora, aqui eu estou falando de pessoas, mas o mesmo trabalho vão fazer com as organizações, para que lá também você faça no seu sindicato, na sua associação, para que você faça aí na sua cooperativa, na sua empresa rural familiar ou patronal, enfim, você tem toda uma trajetória aí marcada. Você não acha, esse é um trabalho que nós nos dedicamos, já tem bem tempo que estamos fazendo isso, e acredito que você, se buscar os nossos e-books que estão lá, o link colocado lá na descrição desse vídeo, você consegue ter um material inédito, um material que está muito bem colocado, inclusive para extensionistas que podem fazer isso, para um sindicato com os seus associados, para uma associação mais os seus associados. Imagine, por exemplo, você fazendo um trabalho de evolução da sua associação, mostrando a importância dela para o seu associado, mostrando
quais os trabalhos que você vai fazer, onde é que você vai se aperfeiçoar, quer dizer, mostrando todo isso aí para o seu associado e convidando ele para vir participar com você e, ao mesmo tempo, estimulando para que ele também faça a sua evolução. Então tem uma trajetória muito grande aí que pode ser feita aí, conforme eu disse, pela extensão, o consultor já está, isso aí já está praticamente pronto. Então eu gostaria muito que você pudesse fazer a inscrição no nosso canal, deixar o seu like e nos ajudar a divulgar nisso aí. Nosso muito obrigado e vamos em frente.